Já é bem antiga, né? Minha mãe falava muito isso. Quando o diabo vai com o milho, Deus já está com o fubá pronto. Agora você imagina uma espiga de milho do exército dos filisteus. O Golias é o milho daquele exército, é só um grãozinho do milho. Agora, o do exército de Deus, Saul, que era o rei, o grandão, era só um grãozinho do milho. Só que Davi era o fubá pronto. Era o fubá pronto. Deus começou a preparar esse fubá desde o ventre, antes do ventre da mãe de Davi. No reino de Deus, você é o milho ou é o fubá? O que você é? Quando o inimigo vem contra você, será que você já está pronto? Como o irmão falou aqui, não aceita a conta de Satanás. Você tem que ter uma palavra na hora. Repreende. Não deixa ele ganhar território na sua vida em nenhuma área. No meu serviço era proibido falar de nome de Jesus. Qualquer coisinha que eu ouvia palavra, às vezes a pessoa nem fala para o mal. Às vezes ela fala na boca de colega de trabalho ou de alguém que a gente ama. Mas não é que a pessoa, às vezes a pessoa nem percebe. Eu falo direto, está repreendido em nome de Jesus, não é, meu esposo? Eu não falo isso direto. No meu serviço, meus colegas de trabalho que não eram cristãos, falavam isso, quando eu ouvia alguma coisa, está repreendido em nome de Jesus, aprenderam. Não entendiam muito bem o que estavam falando, mas falavam. Nós temos que ser o fubá de Deus. Amém? Então, Davi entendeu que todas as guerras que Deus tinha dado a vitória para o povo de Israel não era com as armas que eles tinham, não era com os carros de guerra, não era com a força dos braços, não era com a capacidade, os treinamentos do soldado, mas era através do nome do Senhor. Então aqui nós vamos ver agora o versículo 40. E tomou o seu cajado, quando Davi perguntou para aqueles homens, que ele ouviu o Golias falando, quem é esse circunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? E ele ficou sabendo que ia ter aquela vantagem quem vencesse, mas ele não foi só interessado na vantagem, ele foi porque ele tinha um compromisso com Deus. E aí o que ele faz? Aqui no 40 ele fala, tomou já Davi o seu cajado na mão, escolheu para si 5 feixes de ribeiro e pôs no seu alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançou mão de sua funda e foi chegando ao filisteu. Então ele pegou, a pergunta que eu quero deixar aqui, é o tema dessa palavra, é: o que você tem nas mãos? O que você tem nas suas mãos para vencer o gigante? Davi, ele tinha nas mãos aqui, ele tinha nas mãos um cajado, ele tinha nas mãos 5 pedras, ele tinha um alforje dele e ele tinha uma funda. Era o que ele tinha para vencer um guerreiro valente. E Deus? O que Deus tinha nas mãos? Olha só. Falei, Deus, mas se foi o Senhor que venceu essa guerra, eu estava preparando a palavra. Se foi o Senhor que venceu essa guerra, o que o Senhor tinha nas mãos? Se o tema da palavra é o que você tem nas mãos, o que Deus tinha nas mãos? Deus tinha o exército, que era o exército do Deus vivo, todo. E o que aconteceu com o exército? Miou. Amedrontou. Tem coisas que nós temos, que é de Deus, que Ele nos dá na nossa vida. E quando nós vamos tentar resolver, não solucionamos. Por exemplo, essa irmã, vamos usar um exemplo aqui da irmã. A irmã, ela tinha psicóloga, que é uma profissional. Mas tem problema que a profissional não vai dar conta, porque às vezes o problema é além do conhecimento dela, além da medicina. O exército viu que estava além das forças dele. Não é que o exército era ruim, não, eles eram seres humanos, quem tinha coragem de encarar? Então o exército mirou. Então Deus tinha o exército na mão, mas não deu certo. Deus tinha o rei Saul, que foi um ungido por Deus. Saul era ungido por Deus? Sim, não era? É ungido de Deus, ungido por Deus. Só que nessa época, Saul já havia sido rejeitado por Deus. Deus já havia rejeitado Saul,
E Deus já havia mandado ungir Davi. Então Deus tinha Saul. Só que o Saul estava descartado, porque tinha pecado contra Deus, estava fora de receber essa vitória. Deus tinha o profeta Samuel, que era daquela época também. Só que Samuel, o plano de Deus para a vida dele era as guerras espirituais, não eram as guerras físicas. E era uma guerra física, embora tivesse também um contexto espiritual por trás. Mas era uma guerra que precisava ter destreza física. Então o exército tinha toda a habilidade física, mas não estava fortalecido espiritualmente. Saul tinha força física, porque ele era um guerreiro, mas estava debilitado espiritualmente. Samuel tinha muita força espiritual, mas não tinha habilidades físicas. Então, 3 coisas que Deus tinha já não era suficiente. Mas Deus tinha um menino, que Davi fala: você é muito pequeno para lutar contra ele. Tinha um menino, que além de estar habilitado e preparado fisicamente, estava preparado espiritualmente. Agora pensa, Davi não chegou ali de alegre. Ele era um ungido de Deus. Mas ele, além de ser ungido de Deus, ele era um escolhido de Deus. Olha só, Saul foi escolhido por Deus e foi ungido por Deus. Só que ele deixou de ser de Deus quando ele abandonou a fé. Ele começou a pecar contra Deus. Ele deixou de ser de Deus. Ele continuava sendo um ungido por Deus, mas ele não era um ungido de Deus. Uma coisa é ser feito por Deus, outra coisa é ser de Deus. Ele era, Davi, além de ser ungido por Deus, ele era de Deus, porque ele continuava firme na palavra. Então Deus tinha Davi. Davi, para chegar nesse parâmetro, ele precisava de habilidade. E esse tempo todo do processo dele foi o treinamento. Muitas vezes a gente quer ser honrado por Deus, quer ser vitorioso, mas a gente não quer passar pelo processo. Quantas noites ali sozinho, na solidão, quantas rejeição, quantas humilhação. Provavelmente os irmãos dele falam: você foi ungido rei de Israel, mas está aí cuidando de ovelhas. Quantas pessoas às vezes falam assim: está aí com essa igreja, mas e aí? Não estou vendo o resultado. Mas quem vai colocar a sua coroa lá na sua cabeça é o Senhor. Lá Ele não vai perguntar quantas ovelhas você cuidou, quantas ovelhas você pastoreou, mas Ele vai olhar quantas vezes você obedeceu e quantas vezes você desobedeceu. Porque Saul perdeu a coroa por desobediência. E Davi ganhou essa coroa não pela quantidade de ovelhas que ele cuidava, mas pela obediência e intimidade que ele tinha com Deus. Então, aqui nós vamos ler mais um versículo aqui. Davi, no versículo 45, ele pega tudo isso que ele tem nas mãos e ele vai até o gigante e ele diz assim, porém, diz ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tem afrontado. Então ele falou para o gigante: sabe aquela coisa quando você encara Satanás? Às vezes eu dou uma de doida assim com ele. Fala: você pensa que você me engana? Eu sei a sua estratégia. Davi sabia. Ele falou para ele assim: eu vou contra ti, em nome do Senhor, porque você está afrontando o meu Deus. Você não está afrontando esse povo e esse exército. Meu Deus. Então já quebrou as pernas do inimigo. Mas aí o inimigo afronta ele mais ainda. Fala assim: tu pensas que... Falou para ele assim: como que pode vocês não ter homem para mandar para mim, mandar uma criança? E ele ameaça, fala que vai botar o Davi lá para os corvos comer. Não vou ler tudo aqui. Mas ele começa a humilhar Davi. Mas Davi não se importa com as humilhações. Muitas vezes nós começamos a fazer algo para o Senhor, isso é normal, é assim, os pastores sabem disso. Toda vez que você propõe a fazer algo para o Senhor, o inimigo vem com estratégia para te humilhar. Coloca você lá embaixo, para você
Mas aquilo não amedrontou, não desanimou Davi. Ele continuou fazendo o que tinha que fazer. E aí no outro versículo, aqui no 50, já estou terminando, aí fala assim: versículo 50. Assim disse Davi, prevaleceu. Peraí, tirar isso aqui, está bem na frente. Só um minutinho. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e feriu os filisteus e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé do filisteu e tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu campeão estava morto, fugiu. Olha só. Então nós vemos aqui aquele menino que tinha todas aquelas coisas na mão. Ele usou o quê? A pedra. Uma das pedras, ele tinha 5, mas ele usou uma e a funda. Então ele foi, atirou naquele gigante, derrubou aquele gigante. Agora eu quero fazer uma pergunta: foi aquela pedra que matou o gigante? Não, não foi. A pedra derrubou. Ele tinha 5. Ele usou só a funda e ele usou só a pedra, uma pedra. Por isso que muitas vezes Deus tinha todas aquelas coisas ali, né? O soldado, o exército, a saúde, a Samuel usou só Davi. Davi tinha um monte de coisa, ele usou dele somente uma pedra e a funda. Não usou o cajado, não usou as outras pedras, não usou a forja, não usou nada. Muitas vezes Deus nos dá muitas ferramentas e às vezes a gente usa todas. A gente usa o nosso dinheiro, a gente usa o nosso tempo, a gente usa tanta coisa e as coisas não flui. Porque às vezes, ou a gente está usando coisa demais e de forma errada, ou a gente está usando as coisas erradas. Às vezes uma coisa que você usa, no máximo 2, dá o resultado que você precisa, mas tem que usar a coisa certa. Ele era estratégico, ele sabia, porque com as estratégias dele, ele já tinha matado o leão, ele já tinha matado o urso e outras coisas que a Bíblia não fala. Quantas vitórias Deus já não te deu nessa vida? Em todas as áreas. Então, o que você tem que ficar, a palavra, ela não volta vazia. O problema que você está passando hoje, a situação que precisa ser resolvida nesse momento, você tem que buscar na sua memória: peraí, eu resolvi tal situação com isso, com essa ferramenta. E hoje eu estou falando para você, isso é profético, que é com ferramentas que Deus já deu solução para problemas lá atrás, que essa mesma ferramenta, para você colocar em prática, que Ele vai dar solução nesse momento. Porque Davi já sabia usar a pedra, foi com a pedra que ele derrubou. Agora Davi pega, corre lá, tirou a bainha, a espada do próprio gigante, da bainha lá dele, e cortou a cabeça do gigante e matou o gigante. Foi Deus que matou o gigante? Não foi. Quem matou? Davi. E ele matou com a ferramenta, com o instrumento do próprio inimigo. Então o que o Senhor está falando para nós hoje? O inimigo, ele tem toda a estrutura dele, todas as ferramentas dele, que ele vem e ele quer usar aquela ferramenta para nos escravizar, porque a palavra de hoje não vem para escravizar, para nos amedrontar, para nos desestruturar. E é a mesma ferramenta que ele está usando, a ferramenta dele, que nós vamos dar um passo ao final, o veredito final. Aquilo que você acha que está sendo usado contra você, que está vindo, que está te deixando preocupado, é isso que Deus vai colocar nas suas mãos para você eliminar esse problema. Porque foi a própria espada do gigante que matou ele. Davi foi usado. Agora eu fiquei pensando, falei,
que Jezabel mandava, aqueles homens lá, quando ia para pegar Elias, Deus mandava o fogo do céu e eliminava, matava aqueles homens. Quando estava lá os profetas de Baal, também Deus matou todos eles. Deus não poderia ter matado aquele gigante, mas Deus não matou. Deus deixou Davi matar. Tem coisas que Deus ele faz, como ele matou aqueles homens lá que foram contra Elias. Mas tem coisas que Deus nos capacita para fazer. Deus capacitou Davi, ele era rejeitado, humilhado lá no campo, mas para que Deus pudesse colocar ele no trono de Israel. Deus capacitou, Deus estava forjando, fortalecendo. Então o processo que você está passando é Deus te forjando, te fortalecendo. Porque o algo grandioso, o plano grandioso que Ele tem na sua vida, é necessário você ter toda essa capacitação para que você possa cumprir esse propósito que Deus tem. E Ele vai usar as ferramentas que você já usou, mas não está usando nesse momento. E Ele vai usar as ferramentas que Satanás está usando contra você para te dar a vitória. Vai ser a última ferramenta que você vai usar para dar um fim nesse problema que você está passando hoje. E aí eu vou terminar o versículo 45, eu já li aqui, já li tudo. Então eu vou terminar falando aqui que as nossas guerras, nós não vencemos essas capacitações que Deus está dando para nós, que deu para Davi. Não foi porque ele não venceu com a força do braço dele, ele não venceu porque ele matou o urso e matava o urso. Aquilo foi só a estratégia. Porque ele tinha que fazer alguma coisa para receber a vitória. Então isso significa que nós temos que nos preparar. Todos os dias, treinar, nos preparar. Porém, ele matou, Golias matou. Mas, quando ele estava indo lá falar com Golias, eu vou voltar aqui no outro versículo, que ele fala aqui no 45. No 45 ele fala assim na parte dele: porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem você afronta. Quando nós estivermos vindo para qualquer batalha, por mais que você tenha essa ferramenta que você vai usar, por mais que Deus está falando para você, use essa ferramenta, essa estratégia que você já usou, porque é ela que vai te dar a vitória. Você já sabe. Por mais que Deus vai tirar da mão do inimigo aquilo que Ele está usando contra você, para que você use contra ele. Por mais que tudo isso, se você não usar os segredos aqui de Davi, você não vai vencer. Não vai. Sabe por quê? Porque nós temos o poder da palavra de Deus. Quando Davi afrontou Golias, foi lá e falou para Golias: você vem a mim com espada, com lanças e com escudo. Ou seja, você tem toda a sua estrutura, o seu poder, você tem tudo para vir contra mim. Você é grandão, está todo mundo aí com medo de você. Ele não falou tudo isso, mas é isso que ele quis dizer. Você vem para mim com toda a sua força, com todo o seu poder, mas eu vou contra ti. Não é com o meu cajado, não é com a minha funda, não é com as minhas pedras. Eu vou contra ti, em nome do Senhor. Então, todas as vezes, por isso que eu falo, quando for repreender, se for um caso de ter que repreender, fala assim: ó, eu repreendo em nome de Jesus. O nome de Jesus está sobre todos os nomes. Pai, Jesus ainda não havia vindo à terra e morrido, por isso que Davi não usou o nome de Jesus. Mas se fosse hoje, era o nome de Jesus, porque o Pai deu autoridade ao nome de Jesus nos céus e na terra. Esse nome tem todo o poder. Então, qualquer batalha que você for lutar, ou que você esteja lutando, vai em nome de Jesus. Aí, o fechamento aqui é: se Davi chega ali para aquele Golias e fala assim:
era o nome do Senhor. Então que hoje você guarde essa palavra no seu coração. O Senhor te entregou o segredo. Ele está te dando uma arma para vencer essa batalha que você está passando e todas as outras, para vencer todas as guerras com uma única arma. Você pode ter muitas outras ferramentas, mas tem uma única arma que vai dar vitória em todas as batalhas, que é o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. O povo de Israel está passando por mais uma guerra. E hoje eu estava ministrando aqui e falei, Senhor, eu sei que tem que se cumprir, está na Escritura do Apocalipse. Mas será que esse povo esqueceu? Porque eles estão tão confiantes lá no, como que chama? Domo da rocha, é isso? Que pega todos os mísseis, é isso? Domo da rocha? Que abaixa todos os mísseis. Acho que é domo da rocha, não é? Chama? Domo de ferro, que abate todos os mísseis lá, né? Eles têm essa proteção lá, e eles têm muitos armamentos. Mas a gente não pode falar que eles não estão lutando com o nome também no nome do Senhor, porque nós não estamos lá para saber. E a gente sabe que a profecia tem que se cumprir. Mas muitos que estão lutando contra eles esquecem que o povo de Israel não perde guerra, porque o Senhor é com eles.